Fique agora com o resumo da novela A Terra Prometida, no capítulo de hoje. Salmão finalmente se declara para Raabe e a beija. A ex-prostituta confessa estar preocupada com os outros hebreus que devem estar acreditando que ela realmente é culpada, e fala que não sabe como fará para provar sua inocência. Salmão diz que eles precisam provar que o ouro que apareceu em sua cesta foi colocado pelo próprio Melquias, e fala que não descarta a hipótese de que ele tenha recebido ajuda de um cúmplice. Raabe diz que está preocupada, pois não tem como provar, e que ele jamais assumiria sua culpa. Nessa hora, Salmão diz ter uma ideia, e fala que já sabe como fazer para provar sua inocência. Enquanto isso em Ai, os saltimbancos se preparam para lutar, quando recebem a ajuda de Orias e Calu, que amarra os guardas e o general Yusuf com uma das cortinas. Camir fica furioso com os soldados, enquanto que os espias conseguem pegar suas armas. No acampamento, Talmal é preso em uma das tendas. O arqueiro parabeniza Lila e Gael, e diz que eles agiram como uns verdadeiros hebreus. Em seguida, Josué e Caleb aparecem para conferir se de fato é mesmo um gigante, e ficam surpresos ao constatarem que realmente se trata de um Anakim. Enquanto isso, a luta rola solta no palácio. Pedael enfrenta o governador Camir, mas acaba sendo ferido no braço. Lila fala para Josué que foi ela e Gael que encontraram o gigante caído desmaiado no chão, e que procuraram Zaqueu para os ajudar, já que eles não conseguiriam carregar ele. Adélia acorda e se dá conta de que estão em meio de uma luta. Covarde, o rei Durgal pede que Arauto fique em sua frente e proteja o rei até mesmo com a própria vida, e se esconde atrás do trono. Josué vê as flechas nas costas de Talmal e pede que o arqueiro vá chamar Darda para que ela cuide dos ferimentos dele. Caleb diz que isso é o melhor a se fazer, pois se ele acordar com muita dor poderá fazer um grande estrago. O arqueiro fica surpreso e questiona se o líder pretende curar o gigante, e fala que ele é seu inimigo. Porém, Josué diz que ele está preso e bem amarrado, e que todos merecem compaixão, até mesmo o prisioneiro de guerra. Em seguida, ele pede que o rapaz vá logo, pois não quer que ele sofra mais do que o necessário. Após derrotar os soldados de Ai, Pedael e os hebreus fogem da sala do trono, e recebem a ajuda de Calu, que diz conhecer uma passagem secreta. Depois que os hebreus vão embora, Durgal sai de trás da cadeira e começa a chamar todos de covarde, e fala que eles deveriam seguir o seu exemplo de homem forte e corajoso, e ordena que eles vão atrás dos espiões. Abel chega na tenda de Quimuel e entrega para Samar a roupa do soldado mascarado. O rapaz se mostra curioso, e diz que agora se deu conta de que o líder sabe quem é o soldado mascarado, e suspeita que ela também saiba, e que por isso exige que ela lhe conte. Porém, a vilã desconversa e diz que não sabe quem é, e que apenas ouviu uns boatos, e que agora ela sabe que os boatos eram verdadeiros. Em seguida, Abel pede que ela lhe diga o que pretende fazer com a armadura. Samara diz que é segredo, mas Abel insiste em saber, porém, Samara consegue enrolar o rapaz e começa a seduzi-lo. Em seguida, ela diz que está muito contente pela sua prova de amor. Ingênuo, Abel diz que é o que ele mais deseja, e pede que ela lhe dê sua recompensa. Esperto, Abel rouba um beijo da vilã, que tenta esconder o nojo que sente dele. Na casa de Tileia, Pedael agradece a ajuda de Calu e Orias. O sapateiro diz que eles devem agradecer apenas a Calu, pois só ele conhece os esconderijos do palácio. O garoto fala que conhece Nobá desde os tempos de Jericó. Em seguida, Orias pergunta como está sua família, e Pedael diz que todos estão bem, mas que ficaram muito abalados quando ele foi embora, e questionam o porquê dele ter abandonado sua família para viver num lugar como esse. Orias diz que teve motivos muito fortes para deixar Gilgal. Pedael pergunta o que aconteceu. Orias diz que não pode falar, e pede que eles mantenham em segredo onde ele está escondido, pois sua família depende disso para se manterem a salvos. Pedael tenta ajudar o sapateiro, e fala que se aconteceu alguma injustiça com ele ou com sua família, Josué pode consertar isso. Porém, Orias insiste para manterem em segredo sua localidade. Antes de partirem, Pedael aconselha eles a saírem o quanto antes da cidade, pois logo Israel atacará e não restará nada em pé. A sós, Calu pergunta o porquê ele não os avisou sobre o hebreu traidor que eles virão no palácio. Orias revela que foi por causa dele que teve que deixar sua família, e que foi por muito menos que isso, que ele o ameaçou matar toda a sua família. Enquanto isso, os saltimbancos se preparam para deixar a cidade. Pedael se despede do povo para que não desconfiem de nada. No acampamento, Darda libera Gibar para que ele volte para sua tenda. Antes de sair, o rapaz faz pouco de Otniel. Assim que Gibar deixa a tenda, Darda fala que não aguentava mais ele, pois acha o rapaz muito antipático. Em seguida, o arqueiro chega e avisa que as crianças acharam um gigante caído, e que Josué está pedindo que Darda vá para cuidar dos ferimentos dele. Otniel se desespera e diz que deve ser Talmal, e implora para que Darda fale para Josué que o gigante é do bem.
Darda tranquiliza o rapaz e fala que dará o seu recado ao líder. Ao chegarem no portão, eles são barrados pelos soldados. Temá se aproxima de um deles, e faz um truque de mágica. O rapaz tira uma moeda de ouro de trás da cabeça do oficial, e fala que é para que ele abra o portão bem depressa. Sem desconfiar de nada, o guarda ordena que abram os portões, e os saltimbancos deixam o reino de Ai rumo ao acampamento. Enquanto isso, Abel continua tirando uma casquinha de Samara, que já não suporta mais ser beijada pelo rapaz. Falsa, Samara diz que precisa que ele vá embora pois tem muita coisa para fazer. Abel se despede, mas antes rouba outro beijo da cobra. Em seguida, Samara avisa a Leia que o abelhudo conseguiu roubar as roupas, e fala que agora conseguirá fazer com que Josué se decepcione com Aruna de vez, afirmando que estará de braços abertos para consolá-lo. Leia interrompe a felicidade da cobrinha, e pergunta o que a filha fará com Abel, pois ele está certo de que logo se casará com ela. Samara diz que ele é apenas um detalhe, e que ele não passa de um inseto em suas mãos, e diz que se casará, mas com o seu Josué. Yusuf chega nos portões e pergunta onde estão os artistas. Os guardas falam que eles já foram embora, e o general Yusuf ordena que eles abram os portões e que os arqueiros fiquem em suas posições. Porém, os hebreus já estão bem longe. Yusuf fica furioso ao perceber que os espiões hebreus conseguiram fugir. Na sala do trono, Durgal chama eles de incompetentes, e pergunta como eles puderam ser derrotados por um bando de artistas atrapalhados. Furioso, o rei pergunta como eles conseguiram passar pelos portões, e questiona se foi com um passo de mágica. Yusuf fala que foi justamente com mágica, pois eles dançaram, e fizeram truques para enganar os guardas. Revoltado, Durgal ordena que o general mate todos os soldados que foram enganados, e coloque suas cabeças expostas em praça pública, para que sirva de exemplo. Yusuf diz que eles não podem fazer isso, pois eles já estão com poucos soldados, e se os matarem eles não terão como lutar contra os hebreus. Durgal diz que é problema dele, e fala que ele deveria agradecer por sua cabeça também não estar espetada em um poste. Em seguida, Camir diz que o rei tem toda razão, e com as informações que os palhaços levaram, muito em breve eles os atacarão. Durgal se desespera e diz que não quer morrer como Marek, e que é muito jovem para morrer. Akan continua a contar suas moedas. Quando Gibar aparece e pergunta como andam as coisas por lá, o vilão diz que bem mais o que está lhe incomodando mesmo são as pulgas. Akan pergunta como o filho está, e Gibar fala que ainda sente um pouco de dor nas costelas, mas que preferiu voltar para casa, pois já não aguentava mais ficar perto daquela velha. Em seguida, eles começam a se coçar devido às pulgas. O vilão se pergunta se ele trouxe elas de Ai, e Gibar diz que pode ser, e comenta que elas parecem gostar muito do pai pois não saem da tenda. Ula diz estar feliz em ver o brilho nos olhos da filha, mas pede que ela nunca mais ouse enfrentar seu pai ou o general. Melina diz que o motivo de seu brilho se deve a Iru. Ula pede que a filha esqueça o rapaz pois ele é um hebreu e inimigo do reino. Melina diz que não pode, pois ele fez mais que salvar sua vida, ele lhe deu um novo sentido e que nunca irá esquecê-lo, e garante que um dia, se puder, irá lhe encontrar para poder viver esse amor. Ula pede que a filha se conforme, e fala que um dia ela será princesa e quem sabe até a rainha de Ai. Melina diz que não adiantaria de nada ser uma rainha, e viver dentro de uma gaiola de ouro. Em seguida, Najara entra no quarto e fala que o general quer ver a sua esposa. Melina tenta dispensar Yusuf, mas o general entra no quarto e pergunta até quando ele ficará sem ver a sua esposa. Otniel fala com Aruna e Ana sobre os costumes de seu novo amigo Talmal, e revela que ele não come nenhum tipo de carne, deixando elas impressionadas. Kenais aparece para falar com o filho, e diz estar mais aliviado agora que o gigante já foi preso. Otniel tenta convencer o pai de que o gigante não é ruim, e Kenais pede que ele se acalme, porém o rapaz fala que foi ele que lhe ajudou, e que seu ferimento foi porque ele caiu em uma armadilha para o gigante, e volta a dizer que ele é um amante da paz. Kenais começa a acreditar no que o filho está falando, e Aruna diz que o rapaz chegou com um curativo bem feito no local do corte, e que isso ajudou muito para que ele tivesse uma boa cicatrização. Kenais fica surpreso, e diz que se for mesmo verdade, o gigante tem todo o seu respeito. Em seguida, Otniel pede que ele lhe ajude a convencer Josué de que Talmal não é ruim. Na frente de Ula e Najara, Yusuf se mostra um cavalheiro, e afirma que tudo irá mudar. Em seguida, o general pede para ficar a sós com a esposa. A sós, o general deixa a máscara cair, e pede que ela pare de fingir, pois já sabe do seu envolvimento com o hebreu, e fala que isso se chama alta traição. Otniel tenta convencer o pai de que já está melhor e pronto para participar da guerra contra Ai. Kenais diz que ele não está totalmente curado, porém, o rapaz fala que já percebeu que o pai também não acredita que ele possa ser um bom guerreiro. Kenais pede que o filho o perdoe se alguma vez pareceu que ele não acreditasse nele, e fala que nunca duvidou de sua capacidade,
pois sabe que ele pode ser um grande guerreiro e até mesmo um grande líder, mas que para isso, só precisa uma coisa acontecer, e diz que é ele acreditar em si mesmo, e que no dia que isso acontecer, ai do guerreiro que tentar o enfrentar. E emocionado, o rapaz diz que se isso acontecer é porque ele tem o pai como o melhor dos exemplos. Yana se emociona com a relação de pai e filho de Kenais e Otniel, e comenta com Aruna. A jovem diz que é uma pena ela não ter crescido com um amor assim, e indiretamente, Yana tenta justificar o que poderia ter acontecido para que isso acontecesse. Porém, a jovem diz que não tem justificativa nenhuma que explique um pai ou uma mãe de abandonar um filho. Melina pergunta o que mais o marido deseja dela, pois ele já a castigou o suficiente. Yusuf fala que precisa que ela o obedeça. Melina diz que será a mulher mais obediente que existe, porém, Yusuf diz que suas palavras não valem de nada. Em seguida, Yusuf diz que não será ela que pagará por seus caprichos, e sim sua mãe Ula. Melina implora para ele deixar Ula em paz, e diz que fará tudo o que o general mandar. Tobias vê Samara com as roupas do soldado mascarado e pede que a irmã lhe fale como essas roupas foram parar em suas mãos. Sem alternativa, Samara conta para Tobias que Aruna é o soldado mascarado. Darda diz ao líder que já cuidou dos ferimentos do gigante. Josué pede que ela seja discreta, e não comente com ninguém sobre a presença do gigante. Darda diz que fará como o líder achar melhor, mas antes, ela precisa passar um recado de Otniel para ele, e diz que o rapaz afirma que o gigante não é ruim, e que foi ele que cuidou de seus ferimentos. O arqueiro confirma, enquanto que Caleb diz que nunca soube de um gigante bom, porém, Josué diz que também nunca conheceram um gigante de perto, e que pode ser verdade que ele tenha ajudado o rapaz. Em seguida, o líder pede que Zaqueu fique de vigia. Tobias fica surpreso, e Samara pede para o irmão se vestir com a roupa do soldado mascarado para enganar Josué e colocá-lo contra Aruna. Tobias recusa, e fala que já tem seus próprios problemas, e que na guerra contra Ai, ele precisa estar perto de Zaqueu. Em seguida, Tobias a lembra que quando o cananeu tentou matá-la, foi Aruna que a salvou, e pergunta se ela não deveria ser grata com ela. Orgulhosa, a vilã diz que não precisava da ajuda dela, pois Josué estava lá para lhe salvar, e diz que ele mais que ninguém sabe o que é odiar uma pessoa. À noite, Kenais procura Josué e Caleb para falar sobre o gigante, e diz que o filho afirma que ele não lhe fez nada. Caleb então pergunta como ele se feriu, e Kenais diz que foi por conta de uma armadilha que foi feita para o gigante. Josué diz que se o gigante for mesmo diferente dos outros Anaquins ele terá que provar. Nessa hora, Salmão e Raabe aparecem e falam que já sabem como provarem que Raabe é inocente. Caleb pergunta se eles poderiam fazer isso ainda hoje, pois o julgamento será pela manhã. Yana se abre com Darda e chora devido ao comentário de Aruna. Maquir fala para Cã e os filhos sobre o gigante capturado, e o vilão pede que o rapaz participe da guarda para que eles tenham alguém de confiança para evitar que Josué o liberte. Em seguida, Raabe pede para falar a sós com Melquias. E esse foi o resumo de hoje. Se você gostou do resumo, deixe seu gostei nos comentários, ou dê sua opinião sobre o que está achando da novela, e até o próximo vídeo.